Oi, tudo bem? Então, voltamos, né? Agora, então, a gente vai falar sobre o discurso direto e o discurso indireto, né? Lá na nossa página 58, nós temos lá, né, como título, discursos direto e indireto, pontuação de diálogos e verbos de elocução. Então, nós vamos falar sobre tudo isso agora. Só que a gente vai começar pelo discurso direto e o discurso indireto. Então, nós temos lá, vovó, que olhos grandes você tem. Então eu tenho aqui um travessão, né, para introduzir o diálogo. Vovó, que olhos grandes você tem. Então você percebe que quando eu tenho o travessão, eu estou introduzindo a fala de alguém, né? Aí eu tenho na sequência ali, disse a menina. Olha só, então quando eu uso o travessão é uma marca de que o que foi dito aqui, depois dele, significa que é a fala literal de alguém. Então no conto maravilhoso lá, que vocês tiveram a oportunidade de ver, vocês têm lá falas, discursos diretos. Por que discurso direto? Discurso direto vai ser toda vez que eu for reproduzir literalmente, com as mesmas palavras, com a mesma entonação, igualzinho o que alguém disse. Então, por isso que ele é introduzido ou com o travessão, ou ele também poderia ter sido usado, né? Poderia ter sido colocado entre aspas. Significaria a mesma coisa, que essas palavras não foram ditas por mim, que eu estou reproduzindo exatamente a mesma fala de outra pessoa. Olha a diferença. Se eu transformasse esta frase numa frase desse tipo: a menina disse que os olhos de sua avó, ou disse a sua avó que os seus olhos, né, eram... Aí olha só, se eu disser simplesmente eram grandes, não vai dar a dimensão do ponto de exclamação. Quando a menina disse assim, vovó, que olhos grandes você tem, ela estava muito admirada. Nesse caso, como eu não estou reproduzindo a fala literal da menina, eu não posso usar o ponto de exclamação, porque eu não vou repetir com a mesma entonação que a menina falou, a não ser que eu repita dessa maneira no discurso direto. Então, o que é que eu vou usar? Que recurso eu posso usar para poder repetir essa entonação? Ao invés do ponto de exclamação ou do ponto de interrogação, por exemplo, eu vou usar, nesse caso, o que daria certo, por exemplo, um advérbio de intensidade. Eram muito grandes. Então, olha só, a pontuação no discurso direto, ela é uma. No discurso indireto, ela vai se dar de outra maneira. Geralmente, por exemplo, quando eu tenho ponto de interrogação aqui no discurso direto, como você se chama? Eu não vou ter ponto de interrogação no discurso indireto, porque no discurso indireto eu vou dizer, ela perguntou como ele se chamava, ponto final. Então, muitas vezes, como é o caso aqui, para dar conta desse recurso, dessa entonação que foi dada pra gente pelo ponto de exclamação, o que a gente vai ter que usar? A gente vai ter que usar, nesse caso, por exemplo, um advérbio de intensidade faria o mesmo efeito. Então, a menina disse que os olhos de sua avó eram muito grandes. Ou, a menina disse à sua avó que seus olhos eram muito grandes. Percebem a diferença? Essa é a questão da pontuação. Por isso aparece aqui, ó, pontuação de diálogos, né? Porque no diálogo, o que eu uso aqui como pontuação, no caso aqui o ponto de exclamação, eu vou ter que substituir por alguma coisa quando eu não tenho diálogo, quando eu tenho discurso indireto, né? Então aqui eu estou reproduzindo em discurso direto, em primeira pessoa. Vovó, né? Que olhos grandes você tem? E aqui eu estou reproduzindo em terceira pessoa, com as minhas palavras. Eu modifiquei a ordem, eu modifiquei algumas coisas, porque eu estou usando as minhas palavras. Ok? Então, discurso direto, introduzido sempre ou pelo travessão ou pelas aspas. E o discurso indireto, que geralmente, olha o que ele vai ter. Um que,
Ele disse que, ele falou que, ela afirmou que. Lembra que eu falei na correção dos exercícios lá? Que quando a gente reproduz indiretamente, a gente vai usar aí um que. Falou que, disse que. Lá naquele exercício que a gente estava corrigindo, apareciam os verbos de elocução. Aqui está um verbo de elocução, ó. Vocês se lembram que a gente estava corrigindo lá aquele exercício que tinha a reportagem sobre o médico que acalmou a criança lá, mostrando desenho para a criança? Então fala que o médico afirmou que ele é 100% humanizado, e esse afirmou era um verbo de elocução. Por quê? O verbo de elocução é aquilo que vem imediatamente antes da fala literal de alguém, tá? Isso aqui poderia ter vindo antes também. A menina disse 2 pontos. Vovó, que olhos grandes você tem, né? Então ele vem ou imediatamente antes ou cumprindo o papel de enunciar. Por isso que ele chama verbo de elocução, né? Então olha só, o disse aqui, ele é um verbo de elocução porque o verbo de elocução ou ele vai vir depois de um travessão ou ele vai vir seguido de 2 pontos. Se eu colocasse no começo, eu teria que usar 2 pontos. Disse a menina, 2 pontos. Certo? Nesse caso aqui, o verbo disse não é um verbo de elocução, porque ele está acompanhado do que vai introduzir um discurso indireto sempre. Então, os verbos de elocução, eles são disse, afirmou, explicou, esbravejou, gritou, né? Quando é introduzido, a menina gritou, socorro! Então, sempre o verbo de elocução vai ser aquele que vai introduzir um discurso direto, né? Como no caso aqui, ele na verdade está dizendo que esse é um discurso direto. Ele está reproduzindo, dizendo, ó, isso aí foi o que ela disse, tal e qual, exatamente igual. Ok? Então, os verbos de elocução, eles vão ser esses verbos que vão introduzir. A gente tem alguns exemplos aqui no nosso livro, olha lá. Vovó, que orelhas grandes você tem? Ela exclamou. Olha lá, exclamou é um verbo de elocução. É sua neta, Chapeuzinho Vermelho, respondeu. Olha lá, respondeu é um verbo de elocução, que está dizendo a fala. O velho hippie pousou as mãos sobre a toalha e ela perguntou, 2 pontos. Acabou? Então percebem a diferença quando o verbo é de elocução e quando ele não é de elocução, né? Então olha lá, nós temos lá o sinal de pontuação, muito comum no discurso direto, que são os 2 pontos. Eu poderia ter substituído aqui esse travessão pelos 2 pontos, ok? Bom, depois na página 59, então vocês vão fazer esses exercícios, os exercícios 20, 21 e 22. A gente tem lá, né, o discurso indireto, que é composto por expressões como falou o que, pediu o que, afirmou o que, gritou para, explicou o que. Percebe que 90% deles vai ter o que, né? Tem aqui um compara, gritou para que ele parasse. Percebe? Para que ele deixasse de fazer aquilo. Está introduzindo o discurso indireto, nesse caso, perdão, por causa do que. Se fosse assim, falou, 2 pontos, gritou, 2 pontos, socorro, aí seria o discurso direto. Então, discurso direto, retomando, é aquele que mostra, que traz literalmente, palavra por palavra, exatamente igual ao que a pessoa falou. Discurso indireto é aquele que adapta, que faz uma adaptação. Então, eu escuto o que alguém falou e eu vou reproduzir. Vamos supor que alguém me diga assim, professora, posso ir ao banheiro? Aí outro aluno me pergunta, o que ele te falou, professora? Eu tenho 2 jeitos de falar. Eu posso falar assim, usar um verbo de elocução e dizer, ele disse, 2 pontos, posso ir ao banheiro? Eu estou reproduzindo exatamente igual. Então, eu tenho aqui um discurso direto. Agora, se eu disser para o aluno, ele pediu se podia ir ao banheiro. Ele falou que queria ir ao banheiro. Percebe que aí eu falei com as minhas palavras? Então, aqui nesse caso, eu tenho discurso indireto, ok? Então, lá na página 21, na página 59, perdão, a gente tem o exercício 20, passe o trecho a seguir para o discurso direto, depois sublinha a pontuação e o verbo de elocução utilizados. Então, ele está no discurso indireto, ele está lá em terceira pessoa, igual esse aqui, ó. Você vai passar para esse aqui. Você vai ter que usar, então, ou travessão, ou aspas, né? Para poder adaptar. E depois você vai, então, sublinhar a pontuação e o verbo de elocução que você utilizou.
No exercício 21, você vai riscar, desprezar lá os verbos que não poderiam ser usados como verbos de elocução em diálogos. Então, nós temos vários verbos aí. Você vai ver quais não poderiam ser usados para introduzir um diálogo ou para referir a fala literal de alguém, tá? Você vai riscar. E o exercício 22, complete o trecho a seguir pontuando e inserindo verbos de elocução. Então, esses exercícios aqui que vocês vão fazer, vocês vão pontuar, né? Então, travessão, 2 pontos, exclamação, ponto de interrogação, e vão inserir verbos de elocução. Vocês têm vários aqui, aqueles que vocês não desprezaram, são alguns dos que vocês vão usar nesse exercício, ok? Qualquer coisa, é só me perguntar lá nos comentários, ok? Beijo, até mais!